Eu sou um gestor comercial da Vita, um dos responsáveis pela área comercial nossa, formado em administração pela PUC e pós-graduação pela GV, em gestão de saúde também. Eu que vou acompanhar esse papo com vocês, a fim de tirar todas as dúvidas dos nossos clientes e parceiros e deixá-los mais informados, né? Como vocês sabem, a Vita é uma gestora de benefícios e nosso, nem propósito, nós falamos que nosso chamado é transformar o sistema de saúde privado do nosso país. Então, uma dessas formas é nutri-los de informações ricas com parceiros como vocês que nós temos. Mas vamos lá, eu acho que tem muita coisa boa para a gente falar da LGPD. E Lucas e Lidiane, né, a intenção é de falar um pouquinho sobre a LGPD para os nossos clientes. Então, é um papo que está sendo muito requerido, apesar de ter muitas informações, muitas reportagens, ainda a gente sente que há uma carência e dúvida nas pessoas, né, nas empresas. Então, a intenção é que seja um papo com algumas perguntas que a gente possa esclarecer essas dúvidas para os nossos clientes. Se vocês quiserem começar se apresentando, eu agradeceria. Meu nome é Lidiane Mazzoni, eu sou advogada, especialista em saúde suplementar e regulamentação, atuo na área de saúde há pelo menos 10 anos, e nos últimos 3 anos tenho focado bastante nos estudos de LGPD, especialmente por focar na área de saúde. Então, a minha atuação ela é voltada muito para o ramo de saúde. Não só operadoras, mas também clínicas e empresas que atuam com essa negociação com planos de saúde. Eu sou mestranda pela Faculdade de Medicina da USP, estou terminando o meu mestrado em saúde coletiva, fazendo uma análise da regulamentação da judicialização. E é isso, eu estou aqui para tentar esclarecer um pouco das dúvidas e fomentar mais esse debate, que é tão importante nesse setor. Bom, eu sou Lucas Bonafé, advogado aqui do Machado Nunes, um escritório também que tem um grande inserção no mercado de saúde, né? Eu atuei 3 anos com direito regulatório específico do setor da saúde e já faz 2 anos e meio que eu estou na área de direito digital. Também foi uma migração meio automática, né, por estar na regulamentação e estar atuando com saúde, e na época que surgiu a legislação da LGPD em 2018, por atuarmos com grandes associações do setor da saúde, né, a gente ajudou muito com relação à modificação da lei em alguns pontos do setor da saúde. Então, aí, desde que deu mesmo esse pontapé aí em 2018 com relação à primeira, a minuta da lei, a gente já está inserido, e por isso que acabou sendo meio que natural, assim, essa área surgindo no escritório. Tenho pós-graduação em Políticas Públicas e pelo Tribunal de Contas do Município, e sou pós-graduando em Direito e Tecnologia da Informação pela Poli, na USP. Estamos aí para debater os pontos aí, à disposição. E a primeira pergunta que eu queria falar era, como que começou o desenho dessa lei de proteção de dados, né? O que levou o governo a criar essa lei? Bom, na verdade, o tema de LGPD, né, não ele visa regulamentar uma matéria e um tema que já é debatido não desde ontem nem de ontem, né? Privacidade, intimidade e sigilo já tem na Constituição Federal desde 88 e existem normativas e legislações muito antigas com relação a isso. Então, quando a gente está falando de Lei Geral de Proteção de Dados, na verdade, a gente está trazendo uma maior efetividade, né, e regras mais claras para o cumprimento desses preceitos, desses fundamentos que já existem na Constituição Federal, né? Isso tem um primeiro ponto. E não só na Constituição Federal. Isso é bem importante deixar bem claro para quem está tendo contato com a lei ou achando que surgiu, né? Nossa, agora nunca tive que fazer nada e de repente agora tem que fazer um monte de coisa. Na verdade, o Código Civil já regulamenta a questão de intimidade, sigilo também, e utilização de dados, né, naturais, de pessoas naturais. A gente tem o Marco Civil da Internet, que regulamenta questões de tratamento e transição de dados no âmbito da web, né, online. Tem interceptação telefônica, tem lei da advocacia, que fala de sigilo de informação e troca de informação. Então, assim, existem várias legislações esparsas. O que a LGPD vem é trazer os princípios e as regras gerais. Por isso que é o próprio nome, LGPD, né, Legislação Geral de Proteção de Dados. E
também não podemos esquecer que o nosso setor de saúde é altamente regulado, né? E a ideia, e a gente vai caçando também normativas, resoluções de diretoria colegiada, parecer do Conselho Federal de Medicina. Então, quando a gente fala de LGPD, ela vem trazer esses parâmetros, né, com relação à privacidade para a maior efetividade desse arcabouço jurídico aí bem extenso com relação ao tema. Só complementando, Lucas, lembrando que uma das primeiras resoluções normativas da ANS já falava sobre proteção de dados, que é RNs 21, se não me engano. É uma das primeiras, lá do comecinho, e a gente tem todo um arcabouço de sigilo profissional também na área de saúde. Então, as empresas que trabalham com os dados de saúde, especialmente dos planos de saúde dos funcionários e dos sócios, já tinham que estar muito atentas a isso, mesmo antes da lei de proteção. Então, talvez não seja muita novidade essa preocupação com os dados, mas é importante a gente ter a preocupação com a adequação das regras que a lei traz. Então, a proteção dos dados talvez mude um pouquinho como as empresas fazem hoje, mas essa proteção, essa preocupação com os dados, especialmente de saúde dos funcionários, já é uma realidade para o mercado. Exatamente, não é de um dia para o outro que virou a chavinha e todo mundo começou a se preocupar. Já era uma atenção que todos já deveriam ter em relação a essa parte de dados. Mas, para ser um pouquinho mais específico, né, quais são os dados que são considerados pela LGPD, né, e qual que é a diferença para os dados sensíveis que nós tanto escutamos? O que a lei protege os dados pessoais. Então, e ela faz uma classificação entre dados pessoais e dados sensíveis. Os dados sensíveis são enumerados quais são. Por que eles têm um tratamento diferente? São dados que geram discriminação. Então, questões de saúde, questão de ideologia política, então, sindicato, questão de religião. Então, a lei ela enumera todos os dados que são considerados sensíveis. Os que não são sensíveis são os dados gerais pessoais. Então, se você pensa numa questão de vazamento de um dado de saúde, de uma pessoa que tem uma doença contagiosa, até hoje em dia isso é muito comum, o meu vizinho tem Covid, imagina o pânico e a discriminação que isso pode causar. Então, a lei traz uma proteção diferenciada para esses dados sensíveis. É essa a questão principal, o poder que a divulgação desses dados tem de causar prejuízos para o titular. Legal, Lucas. Todo dado pessoal, ele precisa, pode complementar depois a resposta da Lidiane, mas todo dado será ter um consentimento das pessoas para serem armazenados? Essa é uma pergunta que a gente pergunta bastante, né? Bom, quando está na área da saúde, é muito comum esse negócio da gente pedir consentimento, né? O TCLE aí é uma prática do meio, né? O termo de consentimento livre esclarecido, né? Que as instituições aplicam, né? Para procedimentos eletivos ou, enfim, até cirurgias e demais regulamentações que são necessárias. Mas o consentimento, de acordo com a lei, não é superior hierarquicamente às outras bases legais, né? Isso é muito importante ter em mente. Então, o consentimento é mais uma base legal. E como a Lidiane comentou, né, como a lei faz essa diferenciação entre dado pessoal e dado sensível, isso tem que ser avaliado internamente e debatido quais são as informações que são necessárias para a execução daquela finalidade. Então, por exemplo, por quê, né? Primeiro que eu tenho que enquadrar, né? Primeiro, claramente, é uma base legal, você tem que fazer, de acordo com a finalidade, o enquadramento da base. E quando a gente está falando de dado pessoal, né, além daquelas informações que a gente sabe que são dado pessoal, tipo meu nome completo, meu RG, meu CPF, a lei fala que são qualquer informações que tornem uma pessoa identificável, né? Então, se eu der N características que não são dados pessoais, mas que cheguem até o Lucas Bonafé, isso é considerado dado pessoal. Então, tem muita startup, muita empresa que fala assim, olha, eu deixo dado anônimo, mas eu consigo reverter essa informação. Então, não é um dado anônimo, né? Se você consegue depois identificar uma pessoa, você está tratando dados pessoais. E a lei traz diferenciação. Quando a gente está falando de dados pessoais, a gente tem 10 bases legais, e quando a gente fala de dados sensíveis, a gente tem 7. Então, a gente precisa entender qual é a finalidade, qual vai ser o enquadramento e quais informações vão ser tratadas, né? Para a gente saber se você precisa, de fato, às vezes, não necessariamente para aquela finalidade, você precisa de um dado pessoal, sensível, né? Você pode ser só um dado pessoal ou até um dado anonimizado. Por exemplo, para fazer inteligência artificial e BI, você não precisa da identificação da pessoa, né? Você pode tratar essas formas de dado anônimo. Mas, voltando, eu fui longe. Com relação ao consentimento,
Não é necessário, tá? A gente precisa avaliar bem qual vai ser a finalidade, porque existem outras bases legais que não são consentimento que podem ser utilizadas. Um exemplo prático, por exemplo, você não vai, um paciente que chega num hospital, precisa fazer um exame diagnóstico, e você tem parceria com o laboratório parceiro, né? Você não vai pedir consentimento dele para falar que suas informações vão para aquele laboratório. Se a pessoa não consentir, você não presta serviço. Então, você está executando um contrato ou está uma tutela da saúde que não precisa do consentimento. Mas, obviamente, para esse laboratório terceiro realizar e-mail marketing ou vender, aí você vê que a finalidade é completamente diferente. Aí talvez eu precise de um consentimento. Então, é por isso que tem que analisar mesmo a finalidade e o processo para conseguir enquadrar direitinho. Não existe uma receitinha, não. Então, por exemplo, nós como corretoras, nós precisamos trabalhar com muitos dados dos próprios beneficiários, dos nossos clientes, para poder fazer uma proposta comercial, uma proposta de serviços, ou mesmo a implantação de um benefício. Então, na prática, o RH ele não precisa informar aos seus titulares que os seus dados estarão sendo compartilhados com a corretora, a fim de prestar um serviço diretamente para aquele colaborador? A gente tem questões aqui. O consentimento, que é um pedido de autorização para a utilização do dado do titular, e o dever de informação que o controlador tem em relação ao titular, que é um dos direitos dos titulares, e até isso está envolvido dentro dos princípios da lei. Então, se você vai utilizar o dado do titular, ele tem o direito de saber para que você está usando, ainda que ele não precisa consentir, ainda que ele não precise consentir com isso, tá? Então, são dois momentos diferentes, não sei se você consegue entender a diferença. Então, o caso que o Lucas expôs, você não precisa você não precisa pedir autorização do titular para utilizar o dado dele, para fazer um exame. Porém, você vai precisar informar que aquele dado vai ser usado para aquela finalidade, tá? São duas situações diferentes. Só complementando, uma coisa que eu gosto sempre de lembrar, que o consentimento é uma base legal residual. Como você pode revogar o consentimento a qualquer tempo, talvez isso não seja interessante para os controladores, especialmente do segmento de saúde e dos RHs, porque isso qualifica a base de dados. Quando você vai fazer análise de sinistralidade, ou você faz até mesmo uma cotação. Então, isso, se o titular revoga o direito, revoga a possibilidade de tratamento desse dado, você perde a qualidade da sua base de dados. Então, a gente considera como uma base residual. Se você não encaixar em nenhuma outra, aí você vai precisar do consentimento, tá? O Cadidiano comentou, reforço isso, né? A questão de você enviar informações de colaboradores, né? De prestadores de serviço que você esteja interno para empresas parceiras ou contratadas, não necessariamente você vai precisar desse consentimento, você pode estar fazendo a execução de contrato de trabalho, né? Só que o dever de transparência tem que ser claro, né? Então, esse colaborador pode, sim, fazer essa requisição e saber a informação, quais dados estão sendo tratados, né? E para quem estão sendo enviados. Então, mesmo que eu não precise de um consentimento, né, expresso e inequívoco com relação a esse tratamento em si, esse dever de informação tem que estar, assim, inerente mesmo ao negócio, né? E ainda mais quando a gente fala de saúde, né? Porque... E também, né, quando a gente vai... Aí eu acho muito interessante a gente ver quais informações a gente está passando para o terceiro, né? Até as informações que vocês recebem, quais dados vocês precisam e para que eu preciso, né? Se eu consigo isso catalogar, deixar em diferentes bases, se para a prestação de um serviço só preciso do nome, da idade, do sexo, e para outra eu preciso do endereço. Então, eu posso colocar em bases diferentes, posso tratar quais dados de forma anônima, e tudo isso para evitar risco, né? Quanto mais dado e mais informação, maior a exposição de risco que eu estou. Então, esse dever de transparência aí ficaria mais fácil de ser informado se eu tenho menos dados, né? Se eu transaciono menos informações, é mais fácil responder para ele, olha, é isso, isso, isso. Se eu não sei, fica muito difícil eu dar esse retorno. Deixa eu só fazer um complemento, Bruno, desculpa. Uma coisa, só complementando o que o Lucas falou, voltando até um pouco na anonimização, né? Quando os dados são anonimizados, não incide a LGPD. Só que se existe essa possibilidade de reversão, que é o que a lei chama de pseudonimização, a lei incide, mas é uma das formas mais seguras de você fazer a transferência do dado, porque
na sua base você consegue reverter, para quem você vai mandar, talvez você não consiga. Os dados chegam anonimizados nesse terceiro. Então, é uma forma de você garantir a segurança. Ainda que o dado não esteja anonimizado, você consegue mostrar para a autoridade, no caso de eventual vazamento, que você tomou todas as medidas necessárias na transmissão. Isso é muito importante para o setor de RH, porque é muita transferência de informação de bases, né? Não é para ficar mandando tudo em planilha de Excel aberta para qualquer um acessar, né? Até tem aqueles episódios que imprime a tabela e esquece na impressora. Então, assim, é um risco muito grande. Se você tenta fazer uma pseudonimização e tirar os dados, ainda que você consiga reverter dentro da sua empresa, para onde você está mandando não vai ser revertido. Então, você garante a segurança do titular com isso. Dados extremamente delicados, né? Como vocês sabem, a gente trata com saúde, e as operadoras, elas necessitam ser alimentadas com informações a respeito da população em si. Então, casos crônicos, casos internação, casos de doenças agudas, históricos familiares. Então, tem que ser trabalhado de forma anônima. Senão, você expõe o seu cliente, expõe aquele colaborador, e caso haja algum tipo de vazamento, isso pode ser irreparável. Uma pergunta, quão preparada essas empresas que vocês já prestam consultoria já estão, visto que a lei já está correndo, já está válida, e qual que é a percepção de vocês em relação a isso? Na verdade, acho que ninguém está preparado o suficiente. A gente eu pelo menos tenho notado que, apesar das empresas estarem preocupadas, elas não estão tomando as medidas necessárias ainda para se adequar. Agora começou porque foi meio na surpresa, estava todo mundo contando com isso para o ano que vem, né? Então, eu acredito que começar um projeto de implementação agora é melhor do que esperar o ano que vem, tá? Porque se eventualmente a gente já tem os nomes da autoridade nacional, e muito diferente do que a gente esperava, ele vai ter um caráter mais punitivo, porque eles vêm de uma escola militar. Então, se você consegue demonstrar para a autoridade que você está tomando as medidas, as penalidades podem ser amenizadas. Então, o que eu vejo dos clientes que eu atendo, que eles ainda não tomaram as providências necessárias, mas estão todos muito preocupados. Então, estão buscando mais conhecimento, assistindo mais palestras, buscando cursos. E já tem muito debate sobre isso, então buscar a informação já é um primeiro passo muito importante, e conscientizar também o seu time interno. Não sei, talvez o Lucas tenha uma experiência um pouco diferente. Eu tenho de todos os gostos, viu, gente, para ser bem sincero. Eu tenho empresa que tem sede na Europa, que já está com nível de maturidade bem mais alto por conta da GDPR, e tenho empresas que já estão com nível avançado aqui dentro mesmo, porque já começaram um trabalho desde 2018 por uma estratégia de mercado, tentar agregar valor para esse seu cliente, né? A Apple faz propaganda falando de privacidade, né? Diferente, eu trato isso como, né, um diferencial de marca e gerar valor mesmo. E a gente tem prestador em diferentes áreas tentando fazer isso também, até cobrar mais por isso, né? Olha, eu garanto que a informação está segura e eu trato os dados de uma maneira correta, então eu vou querer um incremento contratual com isso. Então, eu tenho visto bastante coisa. Mas, especificamente, quando a gente fala de saúde, aí o negócio está um pouco mais diferente, cara. Já tive instituição que a gente entrou que tinha o post-it colado na tela, de senha. Não é brincadeira, entendeu? Não é brincadeira. Compartilhamento de prontuário para o grupo de WhatsApp de médico de maneira assim, discriminada, e-mail comum, acesso à rede sem perfil de identificação, acesso a ERP com senha comum para toda a área, envio de tabela e Excel para operador, auditor externo na área de faturamento do hospital é um caos. Para quem já foi dentro do negócio e vê na prática, eu tive a experiência de fazer isso algumas vezes, eu fiquei completamente louco. A quantidade de papel que tem, as pessoas imprimem, ninguém sabe o ditado, imprime de novo, não sabe onde foi parar. E aquilo ali é prontuário, claro. Né? A gente tem rastreável. Tudo. A gente brinca que tem a capivara da pessoa inteira ali, né? A gente pega qualquer coisa, a gente sabe o padrão dela de com tudo, a gente tem a vida dela inteira. E a gente está falando de um setor que ainda preza pela privacidade. Então, para você ter uma ideia, quando a gente vê esse ambiente, né, na saúde, a gente vê que tem muita coisa para ser feita, muita coisa. E o primeiro passo sempre é a conscientização.
Não tem como a gente falar de um programa desse que mexe em todas as áreas de negócio de uma instituição, todas, que não existe nenhuma área na instituição que não use dados pessoais. Talvez a contabilidade, em alguns casos, mesmo assim, às vezes ela tenha o dado do funcionário, enfim, mas RH é só dado pessoal, né? Dificilmente você vai conseguir tratar uma área de recursos humanos sem saber quem é a pessoa. Então, o primeiro passo é mesmo esse processo de conscientização, de começar, né? De saber o que nós estamos fazendo, porque a gente pode, no ponto de vista jurídico, fazer a melhor cláusula, o melhor termo aditivo, a melhor termo de consentimento, a gente pode ter a melhor ferramenta de segurança da informação, DLP, Firewall, antivírus, tudo atualizado. A pecinha na frente do computador, tira uma foto da tela e manda no grupo do WhatsApp, acabou segurança, acabou tudo, não tem o que fazer, entendeu? Não existe ferramenta para isso. Então, a conscientização a gente, sempre que a gente começa o programa de privacidade, a primeira coisa é essa, cara, é fazer mesmo uma conscientização, pelo menos nivelar um mínimo, assim, todo mundo. Pode ter acesso a alguns tipos de dados de saúde dentro da empresa. Cria-se uma nova área responsável por uma auditoria de dados, compartilhamento de dados dentro da companhia, cria-se uma hierarquização de quem vai ter acesso a esses dados. Qual que é o melhor caminho? Os dados abertos, na verdade, eles têm que ser acessados somente por quem tem dados médicos, né, dados de saúde. Tem que ser acessados por quem tem sigilo profissional. Então, normalmente tem um time de saúde dentro da empresa ou alguém responsável pelo time de saúde, um time de enfermagem, um time de cuidado de saúde. Então, as informações específicas de saúde sempre são passadas por esse time de saúde, que é um médico responsável, especialmente de PCMSO. As empresas já têm essa rotina de ter um médico ou alguém de cuidados de saúde dentro da empresa. Tá? Quando os dados são anonimizados, aí não teria problema outras pessoas acessarem para questões de gestão, cálculo de sinistralidade, tá? Mas como são dados médicos de análise de doenças e diagnóstico, hipótese de tratamento, elas são protegidas também pelo sigilo profissional. Agora, um colaborador, ele gostaria de solicitar os acessos aos seus dados, incluindo receber uma cópia desses dados pessoais. Qual que é o procedimento que ele deve tomar junto ao RH? Bom, como a instituição vai ter que ser obrigada a ter esse canal de comunicação entre os titulares, né, e a empresa, né, e o agente de tratamento, seja ele controlador ou operador, tá? É bom te lembrar para quem não está tão familiarizado com a lei traz esses dois institutos, né? O controlador é aquele que tem poder de gestão e autonomia com relação aos dados, né? Ele responde aquelas perguntas, né? Para que eu coleto, por que eu coleto, né? onde eu armazeno e quando eu excluo, se excluo, né? Quem responde essas perguntas é considerado controlador de dados, né? E ele possui maior responsabilização perante a lei, né? E essa relação direta com os titulares. E o operador é aquele que trata especificamente a mando do controlador, né? Então, é uma empresa de folha de pagamento, uma empresa de recrutamento, né, da Cinda, que só executa, por exemplo, eu solicito um currículo, vou preencher uma vaga, eu entro em contato com eles, eles me mandam essa informação. Né? Isso é um operador, né, por mais que ele seja um controlador ali perante a pessoa, né, que enviou o currículo, enfim. Então, isso também é outro ponto. Não é uma relação, né, assim, horizontal, linear. As empresas podem ser ambos controladoras. E a gente vê muito isso na saúde. Por exemplo, um operador em um hospital, ambos são controladores. Por quê? O hospital tem que notificar a notificação compulsória, tem que informar saúde suplementar, código TIS, quem vai ter acesso, todas essas informações, quem regulamenta, se vai ter um laboratório parceiro, terceiro, se vai ter prestador de serviço externo, todas essas informações, esse compartilhamento vai ser critério do prestador de serviço. Então, ele é enquadrado como um controlador. Não é só porque o meu contrato ou coisa nesse sentido tem essa relação, você é um operador que tem que ser analisado no dia a dia, tá? Na prática. E essa área, né, que terá que ser implementada, esse contato, né, geralmente tem sido o compliance ou, né, criam-se uma área específica com autonomia direto para a diretoria, é o que eu tenho visto que tem dado mais certo, né, de ter feito. Eu já vi também colocar junto com a TI, já vi junto com o jurídico, também não tem uma regra muito clara, porque a gente precisa não ter conflito de interesse, isso precisa ficar muito claro, né.
e a área de recursos humanos, assim, mediante solicitação desse colaborador, informaria esses tratamentos que são realizados. O que geralmente pega desses colaboradores, além das informações enviadas pelo poder público, né, como E-Social, que é obrigatório, esse envio de informações por obrigação legal e regulatória, tem também as empresas, né, de benefícios, né, de alimentação, de plano de saúde, todas essas informações vocês também estão compartilhando dados com terceiros, né, do colaborador, e ele precisa ter essa ciência. Então, o que a gente faz? A gente faz uma política do colaborador, né, a gente tem que trabalhar dessa forma, onde a gente apresenta para o colaborador exatamente quais são as informações dele que são compartilhadas e com quem são compartilhadas, além da gente editar os contratos de trabalho, colocando especificamente questões de LGPD, de segurança, de acesso, daí entra no que a Lidiane falou, né, se você tem o dever de sigilo, né, porque a lei fala tutela da saúde, né, realizados por profissionais de saúde. Isso, na prática, é inviável. A gente sabe que a pessoa do balcão do atendimento vai ter acesso a informações de saúde, porque ela precisa ter, entendeu? Não tem como toda hora eu pedir validação para o meu superior para ter acesso a uma informação que está no sistema, né? Então, isso tem que ser ponderado. Mas quais informações que ela precisa? Ela precisa saber o medicamento que tomou? Provavelmente não. Mas ela precisa saber alguma informação. Então, ter esse feeling e ajustar esses procedimentos aí para que as informações mais sensíveis sejam, de fato, quem faz assistência, né? Quem está na área administrativa, coisa assim, somente ter acesso mesmo às informações que precisam para aquelas finalidades. A ideia é mais ou menos essa. Vou fazer uma pergunta aí, como curiosidade mesmo. A nossa lei, ela foi baseada na GDPR ou ela foi realmente tirada do zero e criada uma nova lei? A nossa lei, ela tem uma inspiração na lei europeia, mas, na verdade, ela tem algumas especificidades que lá não tem. E a gente também tem uma diferença para quem trabalha com as multinacionais, que nos Estados Unidos tem um outro tipo de regulamentação, que aqui não foi tratado dessa forma, que ela é específica para dados de saúde, que é o HIPAA. E é impressionante ao detalhe que o HIPAA chega e que a preocupação com saúde, com os dados de saúde que ele tem, até questões comerciais, autorizando alguns pontos até que seja feito esse tratamento com finalidade de marketing, com finalidade de lucro, para alguns casos específicos. E no Brasil, o tratamento foi muito diferenciado, mais baseado mesmo na legislação europeia. No setor de saúde existe uma especificidade, que foi até uma conversa de corredor, que ficou famosa, que no último minuto da criação da lei, um dos deputados falou, não quero saber mais desse negócio da farmácia ficar pedindo meu CPF para ficar sabendo o que eu estou consumindo, coloca aí que não pode ter finalidade econômica. Falei, como que tira a finalidade econômica das relações de saúde? Assim? Não é viável, você congela o mercado. Então, depois até o Lucas deve lembrar dessa movimentação que foi com as medidas provisórias para conseguir inserir critérios para que esse tratamento de dados fosse realizado, mas a influência grande, sim, é da legislação europeia, Bruno. É uma prima irmã, viu? Para ser bem sincero, eu que estudo GDPR aí, você consegue ver, assim, 80%, 90% da inspiração, assim, é bem presente mesmo. Até a ideia dos princípios, a ideia da finalidade, é bem diferente, assim, o conceito da legislação americana, é bem diferente. A Europa tem uma questão de privacidade muito, né, enraizada, né, eles debatem sobre isso há muito mais tempo que a gente, né. Sempre brigo, porque eu lembro que eu trouxe uma pessoa de fora para cá uma vez que eu conheci, e ele foi sair comigo à noite, o cara pediu seu RG, tira uma foto, o cara falou, eu quero entrar numa casa noturna, o cara vai criar um documento, minha foto minha, e a gente está acostumado aqui, é uma cultura completamente diferente, né? Para a gente é normal, tô aqui meu documento, o cara fala, não, você não vai ter meu documento para entrar para tomar uma cerveja, né? Mas sim, a gente bebeu dessa fonte aí. Com relação à mudança, foi exatamente aí que eu entrei, né? Para ser bem sincero, aí quando a gente entrou mesmo da LGPD, né? Eu já estava no regulatório, já namorava o digital, mas eu não tinha entrado ainda. Mas quando foi essa questão da vedação de compartilhamentos de dados de saúde com fins econômicos, aí parou, né? As associações que a gente advoga falaram assim, olha, a gente vai fechar tudo. Fecha hospital, fecha laboratório, fecha operador, porque até as filantrópicas com fins econômicos, não tem fins lucrativos.
mas elas faturam para o SUS. Então, ninguém mais presta serviço de saúde no país inteiro. E aí a gente foi, teve a participação nas audiências, conseguimos uma cadeira lá, falando. Aí o pessoal falou, não, é verdade, vamos ter que tirar, né? E aí colocou que eu achei em Frankenstein, na verdade, achei que devia ter tirado essa resolução, mas colocou serviços de saúde, terapeuta, diagnose, todo mundo foi querendo colocar a sua área ali, do seu setor na redação, enfim, na prática liberou, tá? E aí a gente... Era mais fácil tirar mesmo. Era mais fácil tirar, entendeu? Mas, enfim. Foi aí que eu descobri. Mas nós sabemos que a GDPR ela já aplicou algumas multas e multas milionárias, né? E a nossa lei ela entrou em vigor recentemente. Já existe algum caso no Brasil de aplicação de multas? Como que está o órgão regulatório em relação a isso também? Regulador em relação a isso? Por 2018, né? Ela já teve seu período de adaptação e a nossa lei entrou mês passado, né? A gente esperava também, quebrei a cara mais uma vez falando que a lei ia entrar no que vem, né? No mesmo dia que a lei saiu, eu tinha falado com um monte de gente, uma reunião gigante, que tinha certeza que a assessoria parlamentar estava lá, tinha me cravado meia hora antes, enfim. Entrou em vigor a LGPD sem autoridade nacional. O que para a gente sempre falava isso desde ano passado, é o pior cenário, né? Insegurança jurídica, dúvida, o que eu vou fazer, a gente não tem uma orientação, não tem normativas com relação ao ente responsável por realizar essa normativa, essa pacificação, né? Não temos. E aí o que a gente faz? A gente acaba olhando muito o cenário internacional. O que a Europa está fazendo, o que eles estão planejando. E, obviamente, tem muita coisa boa que a gente pode usar. Mas eu sempre reforço que a gente não pode ficar pensando exatamente como o europeu pensa com relação à privacidade. Eu entrei esse final de semana para ver as últimas multas da União Europeia com relação à GDPR e eram duas cafeterias que tinha uma câmera que filmava os seus clientes por conta de segurança e a câmera pegava um pedaço da rua. E elas foram multadas 500 euros. Você imagina isso no Brasil? É completamente diferente. Se você pegar um exemplo desse. Então, assim, não temos ainda autoridade e, por conta disso, todas as sanções administrativas foram jogadas para o ano que vem, né? 1º de agosto de 2021. Então, nenhuma multa administrativa vai ser aplicada antes de 1º de agosto de 2021. Isso é muito bom. Ótimo, as empresas conseguem ter esse fôlego para se estruturar. Por outro lado, é ruim, porque esse prazo às vezes dá um conforto, né? E você, como a lei já está em vigor, todos os direitos dos titulares já estão podendo ser exercidos. E aí, a Lidiane também deve ter visto, eu tenho respondido notificação já das coisas mais esdrúxulas do mundo, eu dou risada às vezes, de paciente falar, exclui todos os meus dados aí do hospital, exclui todos os meus dados aí do operador. Eu falo, meu amigo, não funciona assim, infelizmente. E as demandas judiciais, né? Eu já estou até com um caso de uma demanda judicial. Teve o famoso caso aí da Cirela, que rodou todos os advogados aí, né? Que foi condenada. É uma ação que não era com a base da LGPD, né? Mas a sentença, já como a LGPD está em vigor, ela mencionou a lei. Mas é um campo amplo. Por isso que eu estava comentando antes de começar o seguinte: quem não gostava de contencioso, não quiser entrar, vai ter que voltar, né, Lidiane? Porque a gente vai voltar a fazer pelo menos o estratégico. Aí não vai ter como fugir, não. Mercado. Mas isso que o Lucas falou é bem importante. Não pode entender essa prazo para aplicação da sanção como um fôlego. Tá? Esse prazo para aplicação da sanção, na verdade, é um prazo para a autoridade se preparar, não para as empresas. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Como que vai funcionar esse órgão regulador? Essa é um órgão vinculado, a gente compara ela com uma agência, porque a ideia inicial é que ela fosse uma agência, mas ela não tem esses mesmos poderes. Então, hoje ele é um órgão vinculado à presidência. Ele vai ser composto por diretores que poderão ser auxiliados pela sociedade, que eu acho que é o ponto mais importante. Porque, na verdade, quando esses diretores forem apresentados e forem nomeados pelo presidente, com certeza eles não vão conseguir cobrir todas as áreas de conhecimento. Então, se a gente não tiver um diretor que tenha conhecimento do setor de saúde, o segmento de saúde vai ter que apresentar as informações desse segmento para essa diretoria. Então, a união do setor nesse momento é muito importante, o que a gente vê com dificuldade no setor de saúde. A gente tem muitas associações, né, Lucas, mas cada uma dentro do seu nicho, a gente não consegue unir todas dentro do mesmo bem. Até assim, para a LGPD, eu lembro que houve uma união muito grande, e todas as entidades foram juntas lá, então eu espero que isso continue para esse tipo de orientação, porque a busca é por uma autoridade que tem esse caráter educativo, não esse caráter punitivo que a gente acaba vendo agora na Europa, multando por causa de uma câmera mal colocada. Então, a gente quer que venha, olha, não, você está fazendo isso errado, na próxima eu vou te multar.
É isso que a gente espera da autoridade. Agora, se ela tiver um caráter mais punitivo, as empresas que ainda estão esperando para se adequar vão ter problemas, com certeza. Esse caráter mesmo de fiscalização, de punição, a gente entende que no primeiro momento pode ser voltado para grandes techs, né? Facebook, Amazon, e-commerces que tem uma base de dados muito maciça, né? E pode ser que nesse primeiro momento a autoridade, né, volte a fazer essas auditorias, essas fiscalizações perante esses órgãos. E os demais players, talvez também a gente entende pelo tamanho que é o Brasil e o tamanho que vai ter essa agência, não vai ter braço, para ser bem sincero. Então, ela vai ter que ter um poder não tão fiscalizatório igual tem nos países baixos da Europa, né, comparado, é ridículo o tamanho, e ele tenha mais esse poder reativo, né? Então, também volta aquele ponto que a Lidiane comentou no começo, né? A força que vai ter o Ministério Público, o IDEC, associações, Conselho de Medicina, e todos, ou até mesmo um prestador de serviço. Então, esse é um ponto que a gente tem que tomar bastante cuidado e atenção, porque a lei traz especificamente a questão de boas práticas de mercado, né? Por isso que é importante o setor se unir, como a Lidiane comentou. É muito importante mesmo, a gente tem tentado fazer isso nas associações que a gente atua, para o setor se posicionar mesmo, né? Quais são as melhores práticas? O que faz aqui? Como é que funciona, né? Como é que é o padrão de interoperabilidade de serviço? Como é que é a troca dessa informação? A gente fala a mesma língua entre operadores? Não, tem operadora que eu fiquei sabendo que até hoje manda por fax. Fax. É um sistema seguro por um lado, do ponto de vista técnico, mas isso, do ponto de vista operacional, é ridículo, né? E existe. Então, como é que funciona, né? Porque a gente vai implementar, todos têm certificação ISO, família 27000? Difícil, quase impossível. Isso a gente está falando de aqui de São Paulo. Quando a gente olha para o lado, olha para o resto do Brasil, né? É papel mesmo, é fichinha de prontuário, é aquela... Então, o setor precisa ter ideia também, para a gente não ficar com uma régua muito alta, né? E aí todo mundo que não está nessa régua vai ser penalizado, né? Só que eu acho que é muito difícil mesmo. E a gente já, por exemplo, quando foi para juntar o setor para falar de fins econômicos, aí eu vi uma mobilização nunca vista antes. Eu conversei com o operador, o prestador, laborador, toda indústria, estava todo mundo muito... Aí, quando você vai falar de boas práticas e regras, putz, aí muda tudo, cara, porque aí os interesses são outros, o nível de maturidade é outro, o dinheiro muda também para investimento, querendo ou não. Quando a gente está falando de uma grande empresa, tem o poder de implementar projetos mais robustos, né, do que a gente está falando de um pequeno prestador, numa clínica. Então, acho que a gente tem que sim que buscar uma cadeira lá e está brigando bastante por isso, e eu acho que até a CN Saúde está bem encaminhada nesse sentido, para ter uma pessoa de saúde lá dentro, onde a gente possa dar vazão a essas questões, porque são muitas dúvidas quando a gente fala de saúde, né? E até por conta da regulamentação que já existe, né? Se não tem problemas e possíveis incongruências com relação a regulamentações que a gente já é obrigado a fazer. Então, acho muito importante, sim, essa união entre todo mundo do setor, mas eu sei que é bem difícil. É só uma coisa que eu até lembrei agora de falar, que talvez não só a fiscalização que vá incentivar essa adequação LGPD, até porque as grandes, como vão ser mais perseguidas ou mais fiscalizadas, todos os relacionamentos comerciais que elas têm também vão precisar estar adequados. Então, isso gera uma cadeia de valor, né? Então, uma empresa grande que vai precisar se adequar, ela precisa exigir que os contratos dos seus prestadores e fornecedores também estejam adequados, que a atividade deles esteja adequada. Então, na verdade, o que a gente vai ver? Esse terceiro, que é menor, um prestador de serviço menor, buscando se adequar para não perder uma oportunidade comercial. Então, são dois pontos. Então, são os contratos comerciais que vão incentivar essa adequação e também a fiscalização. E eu acho que isso encaixa muito para as empresas de RH, que vão acabar exigindo das empresas que prestam serviços de saúde, qualquer que seja o porte, porque a gente sabe que tem muitas empresas que ainda são atendidas por empresas menores, né, por operadoras menores, para buscar isso, para estarem adequadas e não terem nenhum risco, né? E a gente sabe que o setor de RH das empresas, ele é muito mais unido que o setor de saúde. Então, como pagador da conta, como que é a empresa quem paga a conta do setor de saúde, na verdade,
ela pode fomentar isso, essa união do setor de saúde para buscar as melhores práticas. Isso é bem importante. Que conselho, Lidiane, então, que você dá para essas empresas, para os nossos clientes, que às vezes têm filiais espalhados pelo Brasil e precisam trabalhar com operadoras regionais, só que essas operadoras regionais, às vezes, é uma única opção dentro daquela região, só que elas não estão de acordo ainda com a Lei Geral de Proteção de Dados. Que conselho que você dá para esses clientes? Eu acho que cada uma dessas empresas, elas têm que se preocupar em mostrar que elas estão tomando todas as providências necessárias. Tá? Fazer a adequação dos contratos é muito importante para mostrar de quem é a responsabilidade. A responsabilidade sempre vai ser solidária, mas a gente consegue dividir essa responsabilidade para mostrar que a credibilidade da empresa não foi afetada. Então, em eventual vazamento de dados ou algum problema com o tratamento dos dados dos titulares, as empresas conseguem mostrar que elas tomaram as providências e que o contrato fala que aquela responsabilidade não é dela. Ainda que ela tenha responsabilidade perante os titulares, ela consegue se eximir de multas mais pesadas. Então, essa adequação dos contratos, analisar com cuidado a finalidade do tratamento desses dados e adequar os contratos para isso. Para não que isso vá reduzir o risco de vazamentos ou de problemas com esses dados, mas que vai garantir a defesa dos interesses das empresas depois, numa eventual discussão sobre montante de multa. Talvez o Lucas tenha alguma experiência sobre esses pontos com as empresas especificamente. Que as corretoras podem auxiliar e devem auxiliar os seus clientes, né? Se aquela operadora, elas estão de acordo com as novas regulamentações, se elas estão buscando a adequação justamente para proteger a empresa e os seus colaboradores e beneficiários. Sim. O que eu acho assim prioritário é a primeira coisa que a instituição muitas vezes parece uma coisa muito básica quando a gente fala, mas na prática é muito difícil, que informações eu tenho na minha base, o que eu tenho, onde está, né? Porque as entradas num prestador de serviço de saúde, numa área de RH, são tantas, o currículo que deixa na portaria em papel, ao e-mail que vem, ao WhatsApp que vem de um conhecido que indica, as entradas de dados pessoais são tão grandes e tão diversas que eu não sei onde estão armazenadas. Esse é o primeiro ponto. Eu preciso saber, quando eu quero, né, o que eu não consigo mensurar, né, o que eu não consigo adequar. Então, se eu primeiro não tenho a mensuração de quais informações eu tenho e aonde elas estão indo e quem está tratando isso, é o médico, é a da ponta, é o laboratório, é a operadora, quem está com essa informação, por que recebe, onde... É o primeiro ponto. Eu preciso saber onde estão esses dados e para que eu uso. E é muito difícil fazer isso quando a gente pega uma instituição... Quando a gente pega uma coisa menor, né, a entrada é só uma startup, é uma operadora que só faz um tipo de negócio, fica mais claro. Mas quando a gente fala em prestação de serviço que as entradas são N entradas, é um problema, porque para exercer todos os direitos, né, aquela solicitação que você comentou no começo, né, Bruno? Eu sou empregado, solicita a informação. Se eu não tenho esse mapeamento feito, eu não vou conseguir dar essa devolutiva para ele, porque simplesmente eu não sei com quem eu compartilho essas informações, né? Então, eu acho que assim, quando o primeiro, né, conscientização, o segundo é saber as informações. O que eu tenho, qual que é o meu legado, onde está, por que eu preciso disso ainda, posso descartar. Aí a gente tem regulamentação específica, né, lei de prontuário, aí tem resolução de CFM com relação à guarda e tudo mais, mas a gente precisa saber o que eu tenho e para que eu uso. E, obviamente, o que eu não uso, o que eu não preciso, tchau, elimino. Quanto mais informação... Primeiro, o princípio da finalidade, já tá, né, existem penalizações com relação a isso. Porque quando acaba um tratamento, acabou. Né? Se eu não tenho relação comercial com aquela pessoa e não tenho uma obrigação legal de manter aquela informação, eu não tenho, né, direito de manter aquela informação na minha base. E isso é muito difícil para as empresas entenderem. Né? Eu fui num evento há 10 anos atrás e peguei um mailing de todos os participantes do evento. Pô, é meu. Eu paguei para estar lá naquele stand, entendeu? É óbvio que aquilo lá é meu. Pô, o cara que foi no stand, ele sabia que está com esse e-mail dele, né? Você manda aquele e-mail para ele, aquela newsletter para ele toda semana, e ele não aguenta mais receber aquele negócio. Você tem uma expectativa, uma relação de transparência com ele, né? Então, uma coisa vai desembocando para outra, né? Mas eu acho que a primeira coisa é que informações eu tenho para que eu uso. Eu acho que esse é o pontapé inicial aí, para antes da gente começar a mudar contrato, mudar termo de consentimento, contrato de trabalho, política. Eu preciso saber o que eu tenho para poder botar nesses documentos, porque se eu não sei, até o documento vai ficar vazio, né?
E essas cláusulas que muitas vezes colocam, Bruno, tipo, operadora, multa de... Eu vi esses dias, eu dei risada, uma multa de R$1 milhão no caso de incidente. Da onde estão saindo esses números? Da onde? Quem que julga esses números? Porque, assim, eu estava trabalhando com uma startup de saúde, eu falei assim, se quiser que eu assine cláusula de 1 bi, eu assino, não vou pagar mesmo, entendeu? Eu assino, não tem problema assinar. Então, tem que ter, assim, um mínimo de plausibilidade, porque ninguém vai sair pagando multa estratosférica porque falou que teve um incidente em um processo judicial. Vamos ser sinceros, né, Diana? A gente está no meio jurídico. Ah, não, é verdade, teve um incidente, toma aqui R$500 mil. Né? Então, não adianta você botar uma cláusula contratual que seja inexequível, que não seja, né, minimamente plausível. Eu acho que também tem muita gente perdendo a mão. E, do tamanho que você tem a sua força, você acaba empurrando isso nos menores, né? Uma operadora com prestador, você não consegue mexer o contrato de jeito nenhum. Ó, quer, é isso e acabou. E aí eu acho que isso também é uma coisa que a gente tem debatido bastante, a gente tentava ir para o outro lado aí, de ter essas cláusulas genéricas, de ter uma coisa mais... Porque fica muito difícil esse poder de negociação, né? Fica mesmo, isso a gente tem visto que é bem complicado. E antes até disso, né, Lucas? Eu acho que nessas empresas, qualquer que seja o porte, uma coisa que a gente já falou muito aqui é a conscientização. Porque se o time não está alinhado, não tem um suporte da alta diretoria, que dá exemplo, que se compromete com esses tratamentos de dados, com essa regularidade do tratamento dos dados, isso não vai funcionar. Não adianta você fazer o melhor projeto de implementação. Tá? A gente tem os históricos aí que os maiores vazamentos de dados de saúde são de pessoas que vazam mesmo. Você pode ter a melhor política possível. Existe uma pessoa que vai pegar do WhatsApp e vai mandar num grupo e todo mundo vai ficar sabendo. Então, assim, a gente teve muitos casos assim, que você vê que não é uma responsabilidade técnica da instituição, na verdade, é uma falta de conscientização dos colaboradores. Então, talvez é aquilo que o Lucas falou, vamos consertar a pecinha na frente do computador antes de pensar em melhorar o nosso sistema. Existe muito mais vazamento interno do que ataques cibernéticos, por exemplo? Sim, a gente tem um caso super famoso, vou comentar porque é bem público, da Marisa, ex-primeira-dama, que todo o relatório médico dela foi divulgado num grupo de WhatsApp. Isso vazou para, assim... As pessoas não têm noção do perigo que isso é, como isso se espalha muito rápido e como a gente perde o controle de informação. Mas a origem da informação foi de um colaborador do hospital em que ela estava. Então, isso é muito sério, né? É falta de conscientização sobre a importância de cuidar dos dados das pessoas, assim como cuida da saúde das pessoas, né? Bacana. E última pergunta para vocês, e aí, saindo um pouquinho dessa questão de saúde, a gente costuma perceber em muitas conversas que as pessoas não veem algum problema do compartilhamento dos dados delas. Elas não entendem quais são esses reais riscos, né? Vocês têm algum exemplo de risco que essas pessoas que não estão muito preocupadas com o dado do CPF dela, RG, CNH, podem estar correndo? Eu acho que a gente viu um caso recentemente também de coletas de informações pessoais para influenciarem as eleições, né? Na verdade, risco a gente tem quando sai, né, inerente à sociedade como um todo, né? Essa sociedade da informação, né, a grande questão são as informações pessoais, né? Tanto de prestação de serviço, marketing, venda de produto, tudo é customizado, né? E qual é o risco quando a gente tem esse compartilhamento de forma discriminada? Você estar enquadrado num profile, né? Você ter enquadrado numa caixinha em score de crédito, de produtos, né? A gente tem aqui discriminação com relação a essas informações. Teve um caso famoso também de uma agência de viagem aqui, que o preço da passagem aérea era mais caro na Paulista do que no Butantã. E era só por geolocalização e perfil de consumo. Então, isso é um problema seríssimo, né? Em que você faz essa discriminação. E a inteligência artificial tem que deixar bem claro, né, que a gente tem N exemplos, né, que ela é discriminatória em muitos casos. E isso é um problema jurídico muito grande, né, porque a ideia do machine learning é você dar os inputs, né, e os entregáveis, os outputs, muitas vezes não são quantificados. Você não espera aquelas informações. Essa é a grande vantagem, né? Ele te dá informações inteligentes e você, por exemplo, as pessoas melhores pagadoras pegam empréstimo de terça e quarta-feira.
Isso a máquina, você nunca teria essa informação. Por quê? Mas o número fala que 60% paga e nos outros dias não pagam. Então, esse é um exemplo que a inteligência artificial te faz, né? Quem te pede um empréstimo e começa a falar palavras religiosas, Deus lhe pague, ou estou com um parente doente, tem maior chance de não pagar o empréstimo. Então, são coisas que a inteligência artificial te dão essa notificação. E se você está compartilhando o maior número possível, né? Como a Lidiane comentou, na farmácia, na rua para te dar uma revista de graça, enfim, no site aí qualquer você dá, se você não, o cookie tudo aberto de site, você dá ok para qualquer coisa, mais gente vai ter essa informação e, obviamente, maior a chance de você estar nesse circulando. Tem que levar em conta também que muita gente, de fato, não se importa, e isso não tem problema, né? Se as pessoas não estão realmente preocupadas ou não veem um grande problema, eu tenho pessoas próximas que falam, o que tem? Um chinês sabia que tudo é minha vida, se no Facebook eu faço todos os joguinhos lá, e eu acho que isso está autonomia no direito da pessoa também, sabe? Às vezes a gente fica muito... Eu, por exemplo, fico louco, né? Imagina ter uma Alexa em casa, eu fico maluco, mas que isso? Né? Eu estudo isso o dia inteiro, tudo. Um negócio desse na casa, escutando o dia inteiro. Mas tem gente que realmente não se importa. Eu acho que a gente precisa também ter esse tato e entender que, ainda bem que a gente pode conviver com pessoas que também têm um grau de sensibilidade que você tem muito diferente do nosso, né? Tem um clichê do mercado aí de LGPD, que o Lucas vai até me perdoar, que ele já deve ter ouvido mais de 1 bilhão de vezes, que os dados são novo petróleo, né? E eu odeio esse clichê, porque na minha visão, os dados são o novo urânio. Ele tem muito valor, mas a gente precisa saber usar. Se a gente não sabe usar o dado da forma correta, a gente vai ter muita exposição a risco, assim como o urânio. Se você não sabe tratar ele, você também corre muito risco. No setor, voltando um pouquinho para a saúde, a gente tem, de um lado, a manipulação de dados, tratamento de dados pessoais para gestão de saúde, de crônicos, para induzir tratamentos, para melhoria da saúde, então, ao mesmo tempo que você tem no outro lado, seleção de risco. Então, assim, apesar a própria LGPD proíbe, e todas as outras legislações de saúde do setor, a própria 9656, as resoluções, elas proíbem a seleção de risco, mas a gente sabe que isso acontece. Então, assim, a gente tem que escolher qual risco que a gente vai passar. Então, cabe ao titular entender como funciona para ele escolher o risco. Essa questão aí, eu moro na região da Paulista e não sabia das passagens, mas eu tenho uma... Dá um Google aí, depois você coloca. Eu não sabia também, me preocupei agora. Tem essa notícia. Eu tenho uma tática infalível, que eu sempre bugo o meu algoritmo. Eu falo, eu gosto do meu algoritmo para ouvir música na internet, mas eu não gosto para comprar passagens. Então, toda vez que eu procuro uma passagem, eu procuro mais 8. Então ele fica me sugerindo vários lugares, ele nunca sabe para onde eu vou de verdade. Se você faz uma pesquisa da sua passagem, aí no outro dia você vai pesquisar novamente, ele já entende que você vai comprar e já aumenta esses preços, né? Então, há recomendações para você estar sempre limpando os caches do seu computador para não cair nessa. Anônima, né? Tirar os cookies, enfim, tem umas táticazinhas aí, bem que essa Quem gostar de assistir documentários, tem esse documentário novo no Netflix da Social Dilemma, que é incrível. Eu acho que o efeito que ele teve foi um pouquinho drástico na sociedade. Eu acho que, na minha opinião, não é bom a gente ser muito radical com tudo. Eu não uso Facebook por motivos pessoais, eu uso ele só como reminder de aniversário mesmo. Mas houve uma leva de deletar contas em redes sociais, mas, na verdade, é uma forma que a gente tem de contato com as pessoas. Eu tenho contato com amigos de outras cidades que eu já morei por conta disso. Então, eu acho positivo, mas também é um risco que a gente tem que escolher e saber utilizar, né? Quem puder ver esse documentário, sem dúvida, é um documentário fantástico, mas tem pessoa que não saiu de casa até agora, depois desse documentário. É bem preocupante. Ele é meio radical por um lado, mas enfim, tem uns posicionamentos, né, que óbvio, né, tudo ainda bem, né, a gente tem outro lado, né, e de maneira bem sucinta com relação a esse documentário que eu posso acrescentar, é que, na verdade, existem muitas pesquisas que, na verdade, que o discurso, né, essa polarização da rede social,
Muitas vezes não é isso que acontece quando a gente está falando meio offline. Por quê, né? Porque quando a gente está no online, a gente tem pessoas e posicionamentos diferentes que a gente não escuta, né? É o amigo do amigo, uma vez que eu fui no churrasco, e ele é completamente diferente de mim. E eu nunca iria na casa dessa pessoa e conversaria com ele sobre política. E eu acabo tendo acesso a essa informação dele. Então, também tem esse lado da rede social abrir um pouco o seu leque. Por mais que aí os algoritmos e tudo mais que a rede fala, você acaba sendo levado, né, para coisa que mais te impacta, te influencia, que mais você gosta. Mas também eu acho interessante ter esse lado que no online você acaba também tendo esse acesso, porque numa reunião de amigos com 5 ou 6 pessoas, provavelmente você pensa mais parecido com essas pessoas do seu núcleo duro, né, vamos assim dizer. Então tem para todos os gostos, dá para debater bastante. Acompanhar, nós temos nossa página no LinkedIn, nossa página no Instagram também, da Vita. Fique à vontade para acompanhar e nosso blog também. Lidiane, Lucas, eu gostaria de agradecê-los por esse nosso bate-papo em nome de todos os nossos clientes, nossos parceiros e aos nossos vitanos. Muito obrigado e até mais. Parabéns, pessoal, pelo conteúdo e até a próxima. Fico à disposição. Valeu, Bruno, Lídia, muito obrigado pelo convite. Estamos à disposição e qualquer dúvida é só chamar a gente. Valeu mesmo. Boa tarde, gente. Obrigado, gente.